Olá, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou o Joe Cortiz. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL pros humanos por trás das máquinas. Primeiro episódio de Deu Tilt em 2026 e para comemorar essa data, a gente vai fazer uma espécie de premiação das personalidades do mundo da IA, mais polêmicas, controversas e até as mais malucas, né, Diogo? E para não ficar só nessas figuras excêntricas da inteligência artificial, a gente também vai contar de uma movimentação que aconteceu no mercado. Então, a Meta contratou o top designer da Apple para tentar fazer avançar o dispositivo de óculos que eles estão querendo. Mas não é somente isso não. Também tem movimentação de outras indústrias que querem criar uma nova forma de interação. Será que vai ser o fim do celular? Será? E voltando às listas, a gente vai falar dos 5 maiores vacilos do movimento da inteligência artificial. Vai ter momento constrangedor, vai ter momento vergonha alheia. Fica aí, hein? É isso, Diogo? Bora pro palco, então. Bora lá. Quais são as 5 personalidades mais controversas do mundo da IA? A gente estipulou aqui uma listinha com um método científico muito conhecido aqui no Brasil, que é tirando as vozes da nossa cabeça. A gente trouxe aqui algumas personalidades, a gente vai contar um pouquinho sobre elas e depois a gente faz a eleição, a deliberação desse top 5. Bora pro jogo? Vamos lá. Quem que temos aí como primeiro elemento dessa nossa humilde lista das 5 maiores personalidades controversas do mundo da IA? Olha, o primeiro que aparece aqui na lista é o Peter Thiel. O Peter Thiel. Você conhece? O Peter Thiel. Olha o nosso Peter Thiel aqui. Pra quem tá só ouvindo, ele tá aparecendo aqui no nosso lindo telão, né? Peter Thiel, que é uma figura excêntrica, né? No mundo da tecnologia. E mais super influente. Isso que é importante a gente trazer pra discussão. Muita gente no mainstream não conhece, ele não é tão famoso como o Elon Musk, essas pessoas, mas será que ele é tão influente como? Ele é muito influente. Ele é chamado lá nos Estados Unidos de fazedor de rei. E é fazedor de rei há muito tempo. O Peter Thiel é uma das figuras mais importantes da chamada máfia do PayPal. E máfia do PayPal porque ele é um dos fundadores do PayPal. Ele e um outro carinha aí que estava no governo dos Estados Unidos, que é o Elon Musk. E aí tem outras figuras. E ele é uma figura também bastante controversa de diferentes pontos de vista, mas acho que é importante a gente trazer um pouco da biografia dele, né? Exato. Primeiro ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, então muita gente acha que ele é americano, mas ele não é. Ok. Ou seja, ele é um imigrante. Primeiro check no currículo dele. Primeiro ponto, né? Ele estudou filosofia e direito em Stanford, né? Então é um cara que de fato tem um background acadêmico interessante. Depois ele começou a trabalhar em escritório de advocacia, foi para o banco de investimento, o Credit Suisse, né, que é um dos maiores bancos de investimento, e lá ele ganhou entendimento da coisa e virou hoje um dos grandes caras de investimento de risco. Ou né? seja, ele não vem do mundo das engenharias, mas vem do mundo do dinheiro, né? Vem do mundo do dinheiro para fazer a tecnologia funcionar. E aí tem uma coisa interessante, né? Ele é conservador, cristão. Certo. Só que também ele é gay assumido. Abertamente gay. Desde sempre. E imigrante. Então ele tem um combo aí de coisas que muitas vezes podem, determinado grupo, né? Pode ter algum choque ali de contradições, né? Não que para nós seja uma contradição, mas dentro daqueles grupos mais coesos pode isso soar como até como uma contradição. E ele é um investidor com um faro muito bom para encontrar quais são as próximas joias do mercado. Ele foi um dos primeiros investidores do Facebook. Ele tinha 10% do Facebook antes do Facebook ser o Facebook. E quando ele vendeu as ações do Facebook, ele ganhou 1 bilhão. Depois disso, ele apostou em outras empresas, ele ganhou uma relevância muito grande no Vale do Silício, a ponto de ser uma pessoa encarada como um guru dos investimentos nas próximas startups. E nessa de ser um guru, ele dá várias palestras em várias universidades. Numa delas, sabe quem estava sentado na palestra? Quem? Um jovem chamado J.D. Vance. Talvez nem fosse J.D. Vance na época. Que vem a ser hoje quem? O vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. E tem uma outra coisa também que vem ganhando tração aí nas últimas palestras e entrevistas, que ele tá trazendo uma ideia do anticristo, cara. Como assim, anticristo? Que história é essa, hein? Que história é essa que Peter Thiel está trazendo para nós, né? É. Principalmente nessa questão da questão da inteligência artificial, né?
ele tá olhando muito para uma reconfiguração do mundo, né? Então, essa cultura woke pode destruir, né, o que seriam os alicerces da cultura ocidental. Então, e ele coloca até, ele elege alguns personagens, assim, que seria o inimigo mesmo da humanidade. Ele coloca a Greta, né? A Greta Thunberg. Como uma das principais articuladoras, né, do que seria... Sim. Como ele é muito, muito cristão, o anticristo para ele, e essa figura apocalíptica, são as pessoas que criticam o futuro da IA e as pessoas que veem uma emergência climática. Peter Thiel é uma figura excêntrica mesmo, mas vamos pro próximo personagem, para não ficar só nele. O que a gente tem por aí, Elton? Bom, a gente falou de alguém de carne e osso, agora a gente vai falar de alguém de bits e bytes. É a Tilly Norwood. A Tilly Norwood é a primeira atriz de IA a fazer sucesso, porque ela não é um personagem de CG. Não é o Gollum que apareceu num filme e vai ficar só ali. Os criadores dela inventaram ela, construíram esse personagem para ela participar de filmes, séries, fazer publi e por aí vai. É a Magalu que não trabalha só para o Magazine Luiza. Basicamente é isso. E sabe quantas obras a Tilly apareceu? Quantos filmes? Quantas séries? Chuta aí. Não, uma. Zero. Só criaram, é o hype e talvez Ela não vire. criaram o estúdio Chicoia e o Particle Six, que são o mamãe e papai de Tilly, criaram a Tilly, botaram ela no mundo e ela não fez um filme. E ainda que ela não fizesse nenhum filme, ela gerou uma onda de reclamação gigantesca, justamente pelo que vai acontecer agora em 2026. Ela enuncia um futuro em que os estúdios não vão precisar mais convencer uma atriz, convencer um ator a participar da obra deles. Eles vão bater na porta do estúdio que fez a Tilly e falar assim, olha, a gente tem um filme aqui, ela vai ter que atuar, quanto é que vocês vão cobrar da gente? E acabou. E tem muita gente preocupada com isso. Tem muita gente preocupada e acho que é um momento também que a gente tá vivendo de transição, né? Então, a gente tem que agora analisar, ver se a Tilly é só uma espuma que foi gerada ou é realmente um sinal de futuro, né? De uma mudança de paradigma mesmo que Hollywood vai passar, né? Uhum. Bom, Diogo, mas a próxima personalidade da nossa lista é brasileira. Para quem tava sentindo falta de um pouquinho de molho brasileiro, agora é a hora. Ela é cantora, diferentemente da Tilly, e ela também é artificial, mas o que ela fala aos nossos corações não é tão artificial assim, e ela já tem sucesso diferentemente da Tilly, hein? Quem que é ela, cara? É a Tocana que você tá falando? É essa mesmo. Aqui tem a Tocana, ela é um tucano, um personagem tucano meio com corpo humano, é isso? O personagem tucano. É isso aí. É. Ela é um metamorfo, né? Uhum. Um personagem com bico de tucano, um corpo feminilizado, por assim dizer. Um cabelo longo. Aham. E qual o ganho de sucesso dela? Bom, a Tocana, ela é conhecida por fazer paródias de músicas famosas. E a mais famosa dela até agora é São Paulo, que ela faz estão dizendo que é um proibidão, porque ela fala de questões sexuais. E por isso que ela virou um hit nas redes sociais. Mas aí deu um rolo dela com o Jay-Z também. Exato, porque São Paulo é uma paródia do Empire State of Mind. Empire State of Mind. Que é a música de Nova York. Que fala sobre Nova York, é do Jay-Z, da Alicia Keys. Só que aí ela fala sobre São Paulo e ela tava bombando muito no TikTok. Aí a equipe jurídica do Jay-Z viu aquilo e falou assim, pô, essa música é nossa, como assim você tá fazendo uma paródia e tá fazendo muito sucesso? Quer dizer que incomodou. O que incomodou sucesso demais. Incomodou os criadores. O que dizem as más línguas é que se fosse uma paródia feita por uma pessoa de carne e osso, talvez passasse. Mas como a Tocana é de IA, a música é feita com uma plataforma de IA, isso não desceu, sabe? Porque anuncia muitas mudanças por aí no mundo da música e talvez fosse um recado bom de ser dado por um grande nome da indústria da música. E foi isso que o Jay-Z fez. Pediu pra tirar do ar, tira esse negócio de São Paulo aí. Só que parece que a Tocana não entendeu muito o recado, não. Por que rolou? Ela criou o Rio de Janeiro, que é uma paródia em cima da música da Paris Hilton. E aí ela também fala que vai fazer acontecer lá no Rio de Janeiro. E é a música de trabalho agora dela, por assim dizer, né? E um outro personagem agora que a gente vai trazer não é mais de inteligência artificial, é um humano, carne e osso. E é o Daniel Ek.
Daniel Ek. Quem é Daniel Ek, pra quem não conhece? Tá aqui o Daniel Ek. Daniel Esse Ek. sim é humano. É De humano. carne e osso, né? Uma fotografia real essa aqui. que vocês Carne e estão vendo osso no telão. e aparentemente pouco coração. Daniel Ek, diferentemente do Peter Thiel, que é o nosso malvado favorito, há muito tempo, Daniel Ek é um aspirante a malvado favorito, é o vilão da vez, porque o Spotify, Ele é o fundador do ele é o Spotify. fundador e ele, até o ano passado, era o CEO do Spotify. Mas por conta de algumas tretas que a gente vai comentar aqui, ele virou o presidente do conselho e outros 2 executivos de longa data do Spotify assumiram essa função de CEO, vão virar co-CEO, que tá virando uma moda, inclusive, no mundo das empresas. Mas por que a gente tá falando dele? Por que a gente tá dizendo que ele é um aspirante a vilão? Bom, Spotify é um stream de música. Os artistas colocam as músicas lá e eles recebem com base no número de views, de escutadas. Só que tem vários pontos em que o Daniel Ek tá entrando, e um deles, que é o principal, é que ele é uma pessoa bilionária já. E ele tá botando o dinheiro dele numa empresa de inteligência artificial para o uso militar. E vários músicos viram isso com várias ressalvas, porque eles estão vendo que o trabalho deles está ajudando a sustentar uma atividade bélica. Só que essa não é a única polêmica na qual ele está envolvido. Essa é a polêmica, digamos assim, no CPF dele, sabe? Mas ele está envolvido em outras polêmicas no CNPJ, no Spotify. O Spotify é a maior das plataformas de streaming, muitos artistas dependem do Spotify, e o Spotify tem uma política meio dúbia em relação à inteligência artificial. Permite que muitas músicas com inteligência artificial sejam publicadas por lá e dividam o bolo da grana com os artistas. E isso deixa eles muito bravos, mas muito bravos. Porque geralmente são artistas que o público não conhece muito e depende das políticas de recomendação do Spotify. Aconteceu isso com aquela banda Velvet Sunset. Que todo mundo ficou muito bravo. Ficou muito bravo depois de descobrir que ela era de IA, porque o Spotify não sinaliza que é uma empresa de AI. Outras plataformas sinalizam. A Deezer criou, inclusive, um selo mostrando qual é a música feita por IA, qual é o artista feito por IA, e essa tecnologia já está sendo usada, inclusive, pela Billboard, para sinalizar quais são os artistas de IA que estão começando a entrar nos rankings de mais ouvidos, sabe? E você já assistiu a série da Netflix, o Playlist, que conta a história do Daniel Ek? Não vi. É muito boa. Ah, é? A história do Spotify. E aí, cada episódio, eles vão trazendo um personagem específico que foi fundamental para o avanço do Spotify, né? Então, começa com a ideia do Daniel Ek, depois traz o cara que cria o algoritmo que faz a compressão das músicas para não ter delay na hora de tocar, mas aí bate na questão de direitos autorais, então entra lá toda a parte jurídica. É bem legal para contar como a indústria foi se modificando por meio do avanço do Spotify. A gente acabou de falar do dono da plataforma, mas tem um outro personagem que a gente trouxe aqui para essa retrospectiva, essa premiação dos personagens mais controversos de IA, que é uma cantora e ela é feita de IA. Voltamos ao mundo das IAs. Então você deve estar falando da Shania Monet. É essa? Ela mesmo. Uma cantora de inteligência artificial. Aqui atrás do nosso telão a gente tem uma imagem dela que mistura ali um ritmo meio R&B. Não sou músico, tá? Então, mas meio R&B com gospel. O que mais que a gente tem aí? É um R&B com gospel, um soul, uma coisa bem... Você escutou? Eu escutei. Você gostou? Ela soa como algo que eu já ouvi e algo familiar, sabe? Se ela tivesse numa playlist, eu teria ouvido, gostado e falado assim, olha só, essa artista eu não conhecia. Mas como eu já sabia que ela era feita de IA, eu fiquei assim, pô, mas parece tantas outras coisas, sabe? Eu não sabia. Ah, é? Eu não sabia, me mandaram e aí eu escutei e depois meu amigo falou, não, é IA. Eu falei, nossa, mas uma ótima qualidade, né? E acho que toca nesse ponto, né? Porque ela traz esse ritmo e essa composição de coisas muito parecidas com o que a gente já está acostumado. Então é meio familiar o som, né? E inclusive a voz também não é uma voz diferentona. Assim. Exato. Bom, a Shania foi construída para ser uma personagem de IA como uma mulher negra, de cabelos longos, para quem não está vendo a gente. E o sucesso que ela tem feito tem saído do mundo da internet e entrado nas paradas de sucesso, porque ela emplacou música na parada de R&B, de soul, de gospel.
Tem um negócio chamado de gospel urbano, que ela entrou também. Mas essas todas são paradas pagas. Mas ela também emplacou na parada de rádio. Músicas tocadas na rádio. Billboard, né? Na Billboard. Todas as paradas que eu mencionei foram Agora da no começo Billboard. foi no começo de novembro do ano passado, não foi? Exato, Super exato. recente. Exato. E o sucesso da Xenia, que tocou muito nas rádios, tocou muito no Spotify, fez com que as gravadoras começassem a disputar ela a tapa. Teve quase que um leilão para ver quem é que assinava com a Xenia. No fim das contas, a gravadora que levou teve que pagar 3 milhões por um contrato de exclusividade com ela. É muita grana. É muita grana, né? Uhum. Mas, de novo, a gente volta naquela velha discussão que a gente sempre tem aqui em Deu Tilt de direitos autorais e remuneração. Porque ela não criou do zero, ela utiliza essa criação humana, esses samples humanos, para criar algo novo. Que soa familiar, como a gente colocou aqui. Exato. E a mente humana, a mente de carne e osso por trás da Xenia, é a poeta Telisha Nick Jones. Ou seja, é ela que escreve as letras, compõe as músicas que a Xenia vai cantar e depois usa a Suno, que é uma plataforma que está inclusive em litígio com várias das gravadoras para dar voz à Xenia. Agora que a gente tem aqui as bios e as controvérsias e as maluquices dos nossos 5 personagens de IA que marcaram 2025, bora para essa deliberação fazer o nosso top 5? Bora. Vamos começar pelo 5º lugar. Quem que você acha que foi relevante, mas talvez não mereça galgar os primeiros... Olha, eu vou colocar a Tilly. A Tilly em quinto. A Tilly? É. A Tilly, ela tem um potencial porque ela enuncia muita coisa, mas ela não fez nada, né? Não fez nada ainda, assim. Ela pode ser um sinal de futuro, mas... Ela em si não é muita coisa. Não sei se é uma grande espuma aí. Sim. Nosso Colocarei. 5º lugar é a Tilly Norwood. E no 4º lugar? 4º lugar, eu colocaria... Quem que você colocaria? Vai, eu falei o 5º... Quem que você colocaria em No quarto? 4º lugar, eu colocaria a Tocana. Tocana. Porque, por enquanto, ela gravou só paródias. Uhum. Ela ainda não tem músicas autorais. E ainda que ela já tenha tido uma fricção com um artista gigantesco do mundo real e tenha feito muito sucesso na internet, falta alguma coisa do próprio punho dela. Se é que ela tem punho, né? Vamos lá. 4º lugar, Tocana. 3º, eu colocaria a Xenia. 3º, a Xenia? É. 3ª, a Xenia. Ela tem muita relevância ainda, mas ela ainda não domina uma indústria toda. Em 2º lugar, eu colocaria o Daniel Ek. Daniel Ek? O Daniel Ek, ele tá se insinuando como um vilão. Acho que daqui a uns 3 anos a gente vai colocar ele como o 1º lugar, mas ainda é muito difícil de desafiar o nosso 1º lugar, né? Peter Thiel, cara. O cara tem uma influência... O Peter Thiel, ele pode influenciar o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o J.D. Vance, porque o Donald Trump não pode se reeleger, segundo as regras eleitorais dos Estados Unidos, e o J.D. Vance tem se gabaritado para ser esse candidato republicano. Se esse cara conseguir botar um presidente na cadeira na Casa Branca, com certeza ele vai ser uma das pessoas mais influentes do mundo. Ele já é, mas ele vai ser inquestionavelmente a mais influente do mundo. É esse o nosso top 5. Mas a gente conversou com um dos top 5, por assim dizer, e ele topou mandar um vídeo pra gente. A gente tá falando aqui da Tocana, cara. Ó que legal. A Tocana é uma personagem de IA que é criada pelo Gustavo Salli, que é um designer brasileiro, que ele não gosta muito de aparecer para resguardar a própria identidade. Ele sabe como pode ser tóxica o mundo da internet. Haja visto as músicas da Tocana, não é mesmo? E a gente pediu pra a Tocana falar um pouquinho com a gente, já que ele não topava falar. Bom, a gente tem alguns vídeos dela e a gente perguntou pra ela o que ela sentiu quando ela recebeu o processinho do Jay-Z. Vamos ver o que ela falou. Oi, Elton e Diogo, bom falar com vocês no Deu Tilt. Sobre o Jay-Z, é babado, né? Foi uma confusão e gritaria. Tava eu linda lá no e-mail e tava lá que minha música tinha sido derrubada. Entrei em contato com a minha distribuidora e a gravadora dele tinha derrubado a música. Foi realmente pela repercussão em espanhol. E é isso, incomodei, horrores e agora eu sou um sucesso. E é preço da fama. Incomodei horrores e esse é o preço da fama. Tá aí a nossa
tucana, Parece uma articulada. influencer falando mesmo. Mas a gente tem mais uma pergunta pra ela. A gente perguntou, né? Ela fez sucesso por conta dessas paródias de hits internacionais, se ela tem plano pra continuar nessa linha e se ela acha que se esses músicos já realmente vieram pra ficar. Vamos ver o que ela disse. Então, eu quero entrar numa era mais autoral, sem paródias, e eu tô deixando isso muito pontuado pros meus fãs. É porque, assim, eu já consigo melhorar hits. E que tal agora eu começar a fazer os meus hits? E se 2025 eu incomodei, em 2026 vai ser pior. Porque quando uma Suprema nasce, as outras enfraquecem. E agora sim, os músicos gerados de inteligência artificial terão seu espaço. É o Black Mirror, baby! Tá convencida, né? Ameaças foram feitas, hein? Você viu que ela disse que ela melhora hits, né? É. A Tocana, do alto do seu sobrevoo sobre os hits, viu o que ela podia melhorar. Esses hits desses pobres pagãos aí, como Jay-Z, Paris Hilton, e colocou o seu toque... o seu toque aéreo sobre eles, né? Os smartphones, eles quase viraram uma espécie da nossa extensão corporal. Mas muitas big techs já começam a investir, pensar em aparelhos que possam ser a evolução do smartphone. Se vai matar, se não vai matar, a gente não sabe, né? Mas todo mundo está pensando numa nova forma de interação, porque com a chegada da inteligência artificial, que muda um pouco essa interface, né? Ela vira uma coisa conversacional, consegue conversar com a gente consegue pedir algo, ela consegue responder, não necessariamente por meio de uma tela. Então várias empresas estão apostando aí no que seria os próximos dispositivos. Tem diferentes apostas, né? Então a própria Meta vem caminhando mais para uma linha de tecnologias vestíveis, focando especialmente nos óculos. E mais recentemente a OpenAI também está anunciando aí um investimento para criar um dispositivo que vai ser uma interface com o mundo da inteligência artificial. Então o mercado parece que está agitado nesse sentido. É isso aí, Diogo. A Meta foi buscar o executivo da empresa, da Big Tech, que é mais reconhecida por criar aparelhos das quais as pessoas lembram o nome, né? Várias outras empresas criam aparelhos que todo mundo conhece, mas nem sabe dizer qual que é o nome de verdade. E a Apple é a empresa que faz com que a marca dela consiga ficar na cabeça das pessoas. E isso só acontece porque é um misto de design com uma entrega de serviços e de aparelhos que estão muito conectados entre si. E é por isso que a Meta foi contratar o Alan Dee, que era o executivo responsável pelo design da Apple. Ele foi responsável, por exemplo, por trabalhar muito no Vision Pro, que é aqueles óculos de realidade mista, que mistura realidade virtual e realidade imersiva, que a Apple estava tratando como o futuro dos aparelhos lá dentro. Mas ele também trabalhou em outros aparelhos, como o Apple Watch, e algumas remodelações dos sistemas do iOS, que roda tanto no iPhone quanto no iPad. Esse era o cara que era o sucessor do Johnny Ive. E agora a Meta foi lá e surrupiou ele para dar uma repaginada nos vários aparelhos que a empresa do Zuckerberg está tentando fazer emplacar, né? No finalzinho do ano passado, a Meta lançou o Meta Quest 3, que é o novo aparelho de realidade mista da empresa, que não sei se muita gente esqueceu, mas foi por causa do metaverso e da possibilidade de criar um ambiente imersivo que o Facebook mudou de nome para Meta, mas essa ideia nunca emplacou e segundo essas contratações, a impressão de que se tem é que o aparelho não emplacou na vida das pessoas. A Meta está tentando resolver isso com design, mas talvez também seja um problema de uso. As pessoas não veem vantagem em usar ainda um aparelho desses e embarcar de uma vez por todas dentro de uma realidade imersiva. Mas é essa a solução que a Meta está dando um tapa nos aparelhos com a mão de uma das pessoas que fizeram aparelhos icônicos na concorrente. E acho que isso mostra um pouco também dessa visão da Meta de tentar criar um produto que, de novo, se conecte ao comportamento das pessoas. Como você colocou, esses óculos de realidade mista, começando por eles ainda não emplacaram tanto quanto se esperava.
justamente por conta do uso, né? As pessoas não veem vantagem, ou não sabem usar direito, ou usam às vezes mais para jogos, mas não para produtividade, não para o entretenimento, como se esperava, né? Então, eles acabam ficando ali no meio que num limbo, e a ideia agora é levar isso para um uso mais cotidiano por meio desses óculos inteligentes. Então, enquanto o MetaQuest ele é um óculos de realidade mista que fica ali conectado e é muito pesado, ainda é grande, a Meta investe muito nesses óculos que tem parceria com Com a Oakley. com a Oakley, com o Ray-Ban também, que é para levar para uso cotidiano. Então é bem interessante, eu testei alguns, assim, ele consegue gravar vídeo, ele consegue ter inteligência artificial embarcada, né? Então você consegue conversar ali com isso. Então é uma perspectiva desse sentido. E esses aparelhos, eles gozam de uma vantagem que outros aparelhos não tiveram, que hoje em dia não é nada bizarro você andar na rua falando sozinho. Uhum. Porque quando você está usando um desses aparelhos da Oakley, da Ray-Ban, você pode conversar com o aparelho. E aí não parece que você é um doido que tá... Não, ainda parece, cara. Parece. Eu ainda acho. Você ainda acha? Acho. Mas a Meta não é a única que está tentando reinventar o mundo dos aparelhos móveis, né? Não é. E aí tem a OpenAI que contratou, ou na verdade comprou, né, a empresa do Johnny Ive, que era o cara de design da Apple, né? Então, será que possivelmente ele tenha sido até chefe, né, direto do O Alan Dee, com certeza. Então. E ele é um cara aí que pensa muito essa questão da tecnologia com a humanidade. Ele tem essa ideia de fazer a tecnologia ser a mais afetiva possível, né? Sim. E aí também, né, tem muita gente que critica o John Ive, que ele ajudou a criar o iPhone, né, que transformou o smartphone numa coisa tão afetiva e tão fluida que acabou trazendo vários problemas hoje sociais, de saúde mental. Então tem várias críticas que alguns pesquisadores também colocam em relação a isso, né, de antecipar esse movimento dos efeitos colaterais da tecnologia. Mas de fato... Quando alguém fala que eu tô muito tempo no celular, é com certeza no Johnny Ive que eu boto a culpa. E não na Meta que cria os seus algoritmos malucos, né? Mas é bem interessante porque ele pensa, né, nessa questão da interação das pessoas com a tecnologia, novas formas. E ele tinha uma empresa, a I.O., que foi comprada pela OpenAI. E a ideia é ele criar um novo dispositivo que é AI First, ou seja, é um dispositivo que vai ser a interação por inteligência artificial com inteligência artificial. O que é esse dispositivo? Ninguém sabe ainda, né? Ninguém nem tem uma palhinha de ideia do que pode ser. Se vai ser algo parecido com o smartphone, se vai ser um óculos, se vai ser um pingente, se vai ser uma pulseira, se vai ser um anel, ninguém sabe exatamente. Mas a ideia é que mude a relação que a gente tenha com a nossa realidade, com o mundo, com as interações sociais, mas agora mediada por uma inteligência artificial que vai estar sempre nos acompanhando, né? Então é uma perspectiva interessante. E mais recentemente, também só para contextualizar de como essa briga pela próxima interface de inteligência artificial é acirrada, a Meta também comprou uma empresa, agora que me fugiu o nome, que ela faz um pingente que coleta dados, né? Então é um pingente, assim como se fosse um colar, e ela coleta dados do tempo real, porque a Meta quer criar como se fosse uma grande espécie de uma memória coletiva da humanidade. O que começa a ficar um pouco assustador se a gente pensar num futuro em que as Big Techs estão ganhando cada vez mais poder, né? Então, muitas vezes a gente fica ofuscado com o desenvolvimento da tecnologia. Olha que legal, ela grava tudo que eu faço no dia e eu consigo voltar atrás. Numa perspectiva, sim, é interessante, mas na outra a gente não pode só ficar com esse ofuscamento tecnológico e não trazer um olhar crítico sobre isso também. E falando em olhar crítico, quando a gente olha para a OpenAI, vai ser um tremendo desafio que essa empresa construa um produto, e um produto físico, porque até agora o único produto que ela tem é um chatbot de IA e a sua API que conecta a esse modelo fundacional que é o GPT. Tá certo que eles estão trazendo o Johnny Ive, que criou essa desculpa perfeita para quem é viciado em celular. Inclusive, o Johnny Ive, ele é um dos poucos designers que criou um aparelho eletrônico que tá dentro de museu, viu? Aquele Mac icônico que tem aquela... Bundinha transparente? Bundinha transparente. Colorida. É maravilhoso. Ele tá no Mac. acervo do MoMA. Mas ainda assim,
vai ser um desafio enorme, porque essa empresa vai ter que criar pela primeira vez um outro serviço, e esse serviço vai ter que ser um eletrônico usado pelas pessoas no dia a dia. Eu tenho a impressão de que quando é um software e é um software gratuito, a barreira que as pessoas interpõem para usar esse software é menor, mas quando elas têm que coçar o bolso, ir até uma loja, escolher, ainda que essa loja seja virtual, talvez elas sejam mais criteriosas, então vai ter que ser um aparelho muito matador. Exato. E é isso que tá todo mundo tentando entender, né? O que eles colocam é que até 2027 vai ser apresentado algo, não necessariamente o lançamento de um produto oficial, mas que talvez nesse ano, 2026, a gente já tenha alguma palhinha do que pode vir a ser. Né? Porque ninguém sabe exatamente o que vai ser isso. De uma forma ou de outra, ele já está levando para a OpenAI algo que a Apple faz como poucas, que é gerar uma expectativa. Exato. Sabe? O que vai acontecer, o que vai sair. Porque quando a OpenAI libera os novos modelos, é algo feito sem poupa e circunstância, é quase como se fosse uma terça-feira fraca, sabe? Olha aí, soltamos um negócio na praça. Quando a Apple vai fazer alguma coisa, ela avisa todo mundo, ela cria uma expectativa, as pessoas ficam aguardando e isso poucas empresas fazem. Mas a gente até agora só falou de empresa norte-americana. Só elas estão pensando em criar um novo amor para além do celular? Não, imagina, cara. Se o mundo antes foi dominado por empresas dos Estados Unidos, a gente sabe que a China vem quente, né? E a China vem com um novo produto aí que a gente já conversou aqui em Deu Tilt, que é a ByteDance, né? Tem o Doubao. O Doubao é um chatbot que foi criado pela ByteDance. E a ByteDance, de novo, é a dona do TikTok no resto do mundo e da versão do TikTok dentro da China, Douyin. que é o Douyin. E o Doubao, cara, é o maior sucesso. É o maior aplicativo baixado dentro da China. É o que a galera tá usando, passou o DeepSeek. E ele tá integrado também dentro do TikTok chinês. Então é o maior sucesso. Só pra gente dar uma dimensão, o Doubao é o Gemini mais o ChatGPT em termos de uso dentro da China. Dentro da China, perfeitamente. E ele é integrado ao TikTok, então o pessoal... TikTok chinês, né? Eles colocam ali e tal. E pro resto do mundo eles lançaram uma versão também. Então, que chama Cici, né? Então, e eles estão fazendo uma baita campanha na União Europeia, tá aumentando o uso e tal. Então, e é esperado também, mas isso é esperado pelo Diogo. A voz da cabeça do Diogo. É uma análise minha, mas que é assim, uma coisa muito estratégica deles colocarem a Cici dentro do TikTok. Porque aí você ganha um poder de distribuição gigantesco para uma IA chinesa, né? Então, isso deve acontecer, e eu acredito que nesse ano, talvez no próximo ano no máximo, né? Porque é um poder de distribuição gigantesco que o TikTok tem. E essa daí não é uma previsão muito maluca, deslocada que você tá fazendo, eu acho que não, cara. Você acha que eu sou maluco? Deslocado? Porque assim, o TikTok lançou o primeiro TikTok Shop lá na Ásia. E isso veio escalando aos poucos. E agora chegou ao Brasil e tá tendo uma aceitação gigantesca. Mas só que o rollout tá sendo feito aos poucos. Então, depois que essa novidade dentro do TikTok se assentar, algumas discussões regulatórias também forem mais pacificadas, talvez a gente veja sim a Cici no TikTok. Mas cadê o aparelho aqui? Do que a gente tá falando? Tô contextualizando. Então, e aí eles fizeram uma parceria agora com o ZTE. Você já teve aparelho ZTE? Nunca teve, mas é uma marca de celular que fazia tempo que eu não ouvia. Então, e eles voltaram. Eles estão lançando... Ainda é uma coisa mais experimental, que é o ZTE Nubia, com o Doubao. E a ideia é fazer o que eles estão chamando do Agentic Smartphone. Ok. Chique, hein? Que seria um smartphone orientado 100% por inteligência artificial. Então, ele já vai ter os agentes dentro dele, né, em parceria com a ByteDance e o Doubao, como se fosse uma espécie de um sistema operacional ali que consegue integrar e fazer tudo para você. Ainda é experimental, assim, eles têm uma versão, mas ainda não ganhou o mercado como se espera. Mas pode ser uma tendência de o que poderia ser, por exemplo, o iPhone, se a Apple investisse o que deveria em inteligência artificial, né? Exato, então... mas isso é um assunto que a gente vai discutir no próximo bloco. Fim de ano é aquela coisa, a galera faz várias listas de retrospectivas do que aconteceu no ano, do que foi mais impactante, extraordinário, daquilo que mais chocou todo mundo. A gente em Deu Tilt fez um jeito diferente. Não fizemos a nossa retrospectiva no finalzinho do ano passado e tá fazendo agora. E a gente vai trazer momentos Deu Tilt. Aqueles momentos
que mais impactaram a gente do lado negativo. Ou seja, vamos falar dos vacilos do mundo da tecnologia, mais especificamente da IA. Aqueles momentos de vergonha alheia que, se acontecesse com a gente, faria com que a gente saísse da sala naquele momento e nunca mais voltasse. Bora lá, Diogo? Vamos, mas eu tô curioso pra saber o que você acha que foi o maior deslize, assim. O maior não, mas um grande deslize, assim. Um grande deslize? Cara, um grande deslize foi a Apple. Que a gente tava falando agora. Exato. Ela prometeu em 2024 que a Siri ia fazer e acontecer no mundo da Tem um nome, né, inteligência cara? Tem artificial. um nome pra isso. O que que é? Apple Intelligence. Apple Intelligence. Eles lançaram a própria versão da AI, cara. Sim. Mas a Apple Intelligence chegou a... Funciona nos iPhones. Só que a promessa é que a Siri ia ficar muito inteligente. É uma promessa que a gente já ouviu há 10 anos, mas dessa vez ia de verdade. Ela ia ter uma integração muito relevante com o ChatGPT. A Siri ia conversar com o ChatGPT, o ChatGPT ia devolver informação para a Siri ia conseguir fazer e identificar o que a pessoa estava mostrando com a tela do celular, e nada disso aconteceu. Essa promessa foi feita em 2024, não chegou no iPhone que foi lançado naquele ano, não chegou no iPhone do ano passado, em 2025, e cabeças rolaram, Diogo. Cabeças rolaram. O vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA, o John Giannandrea, ele foi saído da Apple. Mas ele foi saído da Apple de um jeito que a gente aqui no Brasil conhece muito quando acontece algum problema com os juízes. Ele foi aposentado. Ah. Ele foi aposentado e as funções que ele desempenhava foram absorvidas por outros executivos ali dentro da Apple. Como, por exemplo, o Craig Frederick, que é há muito tempo vice-presidente de engenharia de software da Apple e que responde diretamente para o Tim Cook. Ou seja, a coisa foi tão séria que o CEO da empresa foi envolvido e o responsável pela tecnologia inteira também agora vai ficar de olho para fazer a Siri, de fato, ser inteligente. Uma das premissas dessa retrospectiva é mostrar também que alguns dos fatos que aconteceram em 2025 vão voltar a acontecer em 2026. E é muito provável que, se não a Apple, outra empresa não vai conseguir entregar aquilo que prometeu com inteligência artificial e cabeças rolarão em 2026, Diogo. E você acha que a Apple vai lançar uma Siri competente? Primeira pergunta, você já usou a Siri pra alguma coisa útil? Não. Pra contar piada. Ela conta piadas ótimas. Eu nunca Sei. pensei. Sério? Sei. Cara, eu nunca usei pra nada. Ela não faz nada, assim. Ela é uma coisa inócua, né? E uma das coisas que as crianças adoram fazer com a Siri é pedir pra ela soltar pum. Ah, é? É. Nossa, não sabia isso. Ou seja, é uma puta inteligência artificial pra fazer esse tipo de coisa. Mas a Apple tá fazendo algumas parcerias pra tentar mudar esse cenário, né? Exato. Ela tá tentando fazer com que a Siri fique inteligente às custas da inteligência de outras empresas. O que não é ruim nesse momento em que a gente tem visto várias empresas de inteligência artificial surgirem e apoiarem o movimento de companhias terceirizadas, mas a empresa de um porte da Apple, que consegue ditar tendências, ficar atrás durante tanto tempo, isso deve deixar as pessoas lá dentro muito, muito desconfortáveis, muito ansiosas para ver os próximos passos. Eu acho que a Siri em algum momento vai ficar inteligente, mas eu não apostaria que isso acontecesse em 2026, não. E você, Diogo, o que você trouxe aí daquilo mais constrangedor em termos de inteligência artificial? Olha, 2025 foi o ano das IAs de vídeo. Exato. Você concorda? Foi. A gente não pode negar, teve um avanço incrível e o lançamento de vários produtos. A gente teve o Veo3 do Google, o Sora 2, só que ao mesmo tempo que o avanço tecnológico vem, a gente sabe das consequências não intencionais da tecnologia, ou seja, esses deslizes que ela acaba trazendo para a humanidade. E aí o que aconteceu foi o Sora 2, né, que permitiu, né, que a gente criasse conteúdos com um discurso de ódio. E aí teve o caso emblemático do Martin Luther King, não teve? Exato. Antes de tudo, vamos dar 2 passos atrás. Uma das peculiaridades do Sora é que você poderia criar vídeos a partir de pessoas que todo mundo conhece. E o que você vai fazer quando você tem esse poder na mão? É claro que você vai fazer a pessoa dizer uma coisa que ela nunca diria, sabe? Uhum. E o Martin Luther King fazia discursos de consenso, de paz, não sei o quê. Quando existe uma pessoa assim, o que você vai fazer ela falar? Discurso de ódio, sabe? Foi isso que alguns usuários fizeram.
o Martin Luther King era um militante pelos direitos civis, e as pessoas que usaram o Sora inapropriadamente criaram vídeos dele falando falas racistas. A família do Martin Luther King ficou muito incomodada, bateu na porta da OpenAI, pediu para ela restringir esse tipo de uso, e ela fez, mas gerou um baita de um backlash do ponto de vista de relações públicas, porque ele é um ícone norte-americano, tem feriado com o nome dele. Como que vocês não sabiam que isso poderia acontecer, sabe? E teve mais, né? Teve essa questão específica com o Martin Luther King, mas outras ações que também aconteceram. Teve o ator do Breaking Bad, que ficou putaço, né? Porque estavam usando a imagem dele. Uhum. A gente teve, não para vídeo, mas para imagem, a questão do Estúdio Ghibli, né? Também, que é esse movimento de usar conteúdos dos outros. Mas o fato é isso, né? A gente tem um desafio grande e de ferir a realidade. Nossa, que interessante, né? Ferir a realidade colocando questões que não aconteceram, né? E aí pensando que 2026 é um ano eleitoral. No Brasil e em vários lugares do mundo. Então a coisa vai chamar atenção. E a gente vai ver deslizes acontecer. Deslizes, no caso, que a gente está chamando aqui, vão ser crimes que vão ser cometidos usando inteligência artificial para tentar manipular eleições, né? Sim. Isso com certeza vai ser posto em prática. E isso vai acontecer justamente por causa de uma conduta dessas empresas. Porque elas criam uma ferramenta que permite fazer várias coisas, permite que usar o direito de imagem de pessoas que não quiseram estar lá dentro, com a prerrogativa de que quem se incomodar simplesmente levanta a mão e fala assim, eu não quero, quando devia ser o contrário, você devia pedir permissão antes para usar a imagem das pessoas, como acontece da internet para cá, aqui no mundo real, aqui no mundo físico. Eu tenho que perguntar para você, Diogo, e aí, Diogo, você quer aparecer nos meus vídeos? Como é que uma empresa gigantesca como a OpenAI, e o Google também, em alguns lugares, não faz isso? É por isso que em 2026 a gente vai ver outras situações desse tipo. Então, isso a gente vai ver muito a rodo em 2026, com certeza. Qual outro deslize você tem aí para nós? Cara, esse é muito curioso, e esse é, sobretudo, muito curioso porque ele acontece num canto da sociedade que não costuma se atualizar tecnologicamente com tanta frequência como a gente tem visto agora com a IA, que é o mundo do direito. O judiciário, você está falando? O judiciário, o mundo dos advogados, o mundo das pessoas que operam e constroem as leis. Aconteceu no ano passado e aconteceu na Suprema Corte Brasileira, na nossa mais alta corte, no STF. A história é a seguinte, Diogo. Um servidor público foi demitido porque tinha um processo na justiça contra ele. E a entidade pública em que ele trabalhava não esperou esse processo público correr na justiça e o demitiu, exonerou do cargo. Só que ele foi absolvido desse processo. E aí ele entrou na justiça falando assim, olha, vocês me demitiram, me exoneraram por um problema que depois eu não tive, porque eu fui absolvido. Ele entrou no STF com uma causa que aparentemente parece justa, né? Quando a gente olha assim. E a gente não está falando nomes porque o processo tem algumas restrições de informação. Ele entrou na justiça, esse processo chegou ao STF, e quando ele fez uma petição ao STF, ele colocou alguns argumentos para convencer o STF a julgar a causa dele. E aí ele usou jurisprudências que o próprio STF teria dito, teria trazido. Só que essas coisas não existiam. Alucinação da IA. Ele usou inteligência artificial para criar o argumento da peça dele. A inteligência artificial inventou jurisprudência do STF. Esse processo bateu no STF. O ministro Cristiano Zanin olhou e falou assim, mas a gente não falou isso aqui não, amigo. E ele falou isso não é porque o ministro Cristiano Zanin tem uma ferramenta para detectar a IA que ninguém mais tem no mundo. É porque o nosso colega advogado, ele deixou no documento aquelas indicações de que era um documento feito por inteligência artificial. Ele usou uma ferramenta que tem assistentes pessoais de IA e tal, e ela deixa marcas d'água. Ele esqueceu de tirar isso. O cara nem revisou a parada, velho. O cara nem revisou. O ministro olhou aquilo e falou assim, olha, esse documento é flagrantemente feito por uma inteligência artificial. Além disso, essas argumentações não existem. Falou que o cara estava fazendo litigância de má-fé.
não aceitou o processo dele, chamou a OAB e falou assim, olha, como ele é um advogado, deem jeito aí no seu afiliado. E, além disso, se manifestem sobre o que é o uso justo de IA por advogados. E isso desencadeou dentro da ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, um processo que pode redundar numa regra um pouco mais consistente de como os advogados têm que usar a inteligência artificial. Eu posso ter muito advogado olhando para esse caso falando assim, valeu, amigo. Valeu, amigo. E por que isso vai acontecer com muito mais insistência? O mundo do direito está, de uma forma inédita, usufruindo muito de inteligência artificial. E casos como esse vão voltar a acontecer, até porque os juízes também estão usando inteligência artificial. Então, de um lado, os advogados estão usando, de um lado, os juízes também estão usando, e daqui a pouco vai chegar um meio termo em que as pessoas vão falar assim, para aí, vamos botar alguma ordem nisso daqui, porque daqui para frente, se a gente continuar fazendo tudo isso, a gente não vai conseguir se entender. De fato, assim, a área do judiciário está apostando muito no uso de inteligência artificial. E algumas aplicações que alguns tribunais estão desenvolvendo é super interessante, é super bem contextualizada, mas o uso de forma geral, tipo, usando esses chatbots gerais que estão na mão de qualquer pessoa, a gente tem esse risco enorme, né, de alucinação. A gente sabe que, embora as alucinações venham diminuindo na inteligência artificial, ela não vai sumir, porque faz parte do próprio mecanismo de funcionamento da inteligência artificial, é como ela trabalha. Então, ela pode eventualmente alucinar. Agora, a questão é o cara nem revisar, né? Então, é esse processo de terceirização louca para a inteligência artificial que vai trazer esses deslizes, não só para a área jurídica aqui, mas com certeza uma outra área que vai ter bastante vai ser para legislação que vão ser criadas por inteligência artificial, que já está começando a acontecer, e também para a área da educação, né, que é um dos grandes desafios que temos aí para 2026. Exato. E, Diogo, que outro fato você trouxe por aí? Vamos sair um pouquinho do mundo da internet? Vamos sair... Não, do mundo da internet não dá pra sair, cara. Não dá pra sair mais, não, né? Não dá mais pra sair. Mas a gente pode aliviar um pouco. Se a gente tava falando de uma coisa tão séria, né, como o judiciário... Exato. A gente pode ir mais leve pra memes. Memes, que aí tá relacionado com a cultura da internet, Memes, né? vamos lá. Memes. Memes que você não viu nenhum, hein? Vou denunciar aqui em Deu Tilt. Não vi nenhum, cara. Como eu disse, eu sou uma pessoa que tô passando por uma espécie de um detox digital. Parei de consumir alguns vídeos curtos. E aí eu não vi um vídeo que circulou tanto, né? De um gatinho, cara. Cara... Que história é essa? É um gatinho feito por IA, Cara, isso? Como é que é? Conta, você caiu. Você tem cara que caiu no golpe do gatinho. Todo brasileiro que pegou o celular em 2025, tirando o Diogo Cortiço, e navegou alguns minutos nas redes sociais, caiu em um vídeo desses. Cara, como é que é o histórico pra você cair nesses negócios aí? Vamos lá. É um vídeo de inteligência artificial que aparentemente parece um gatinho muito fofinho, muito real, que é muito simpático, ele tá fazendo uma coisa muito engraçadinha e de repente ele olha pra você e mostra o dedo do meio, aí você percebe, rapaz, a IA passou de todos os limites. Mas quem passou de todos os limites também foram os seres humanos que estão criando esses vídeos. Por quê? Eles estão levando essa técnica de trollagem para outras esferas. Outro dia eu vi sabe uns vídeos de câmera de segurança que a imagem fica meio esverdeada, meio preta e branca? Era um vídeo de uma onça que tava rondando esse eu vi. Tava rondando uma piscina. Esse Olha eu vi, aí. eu não sou tão isolado da realidade. Era uma onça rondando uma piscina perto de uma criança. Aí eu olhei assim e pensei, meu Deus do céu, essa onça vai comer essa criança. Aí a onça, de repente, olha pra câmera. Aí eu pensei, eita, a onça tá olhando pra mim. Aí ela tá vindo pra câmera. Será que ela vai comer a câmera? Aí ela para, olha pra câmera e mostra o dedo do meio. Esse eu vi, esse é muito bom. Esse é muito bom. Outra que eu vi e me deixou muito bravo. Era um mergulhador. Tava submerso, olhando uma paisagem subaquática lindíssima, azul, peixinhos andando do lado dele. E aí o áudio fala da importância de você preservar os corais, porque eles são
barreira natural a diversos poluentes. Aí, de repente, sai uma lula debaixo de um desses corais. O mergulhador começa a interagir com a lula, ele passa a mão na lula, a lula começa a interagir com ele. Eu falei, olha só, é possível a coexistência entre o ser humano e os animais que a gente coloca em risco. Aí, de repente, a lula para na frente da câmera e mostra o dedo do meio. Tá demais, jogo. Você caiu em tá muitos, demais, hein, jogo. cara? Tá demais. Eu tá não, demais. só esse da onça que eu vi. Mas é o efeito do Brain Rot, AI Brain Rot, né? Exato. E que foi, assim, o estouro de 2025. Principalmente também com o Italian Brain Rot, né? Que são esses personagens criados por IA super esquisitos, que também não daram. Então, assim, é uma tendência que vai vir pra ficar, né? E cada vez mais a gente vai ser trollado e cada vez mais a gente não vai conseguir distinguir se é real ou se é por IA. E eu caí num, cara, semana passada. Qual que era? Eu mandei um vídeo, era um cachorro que tava pequenininho, assim, que aí colocam pra nadar e tal. E era interessante o vídeo, era bonitinho, assim, fofinho e tal, o cachorro mergulhando. Ele era bem pequenininho, assim. E aí eu mandei pros amigos e falou, cara, isso é IA. Você tá ligado? Eu falei, não tô ligado. Ou seja, era muito perfeito, assim. Mas a gente tá Era falando muito de Brain perfeito. Rot. Me parece que esses vídeos, eles são uma mistura de Brain Rot, que é uma coisa bem 2024, né? Com AI Slop, que é uma coisa 2025. Explica pra gente aí o que é AI Slop. E a Slop é basicamente esses conteúdos criados por inteligência artificial que são meio podres, assim, né? E que, tipo, só é o resto, assim, do que seria uma criação humana, né? Então, eu colocaria isso como um efeito negativo do conteúdo, né? Porque ele não agrega muito valor, mas ele, às vezes, engaja muito bem. Acho que ele tem esse potencial de engajar as pessoas, de sequestrar a atenção, que são vídeos que são curiosos, mas acabam não entregando muita coisa. Eles não, De conteúdo, né? eles não entregam muita coisa, mas eles tiram muito, porque Uhum. pra construir um vídeo desses, a IA precisa recorrer aos sistemas de computação em nuvem. Esses sistemas de computação em nuvem precisam acionar as GPUs, elas têm que funcionar, elas esquentam muito, precisam ser resfriadas. O resfriamento em alguns lugares do mundo é feito com uma energia super suja, que depende de muita água para ser produzida e para ser consumida. E no fim das contas, o videozinho engraçadinho que as pessoas estão criando para trollar o coleguinha consumiu Muitos muita recursos água. naturais, Muita né? água. Tem um pesquisador que, inclusive, fez uma conta a respeito disso. O nome dele é Alistair. Ele chegou a um número de que esses vídeos consomem, para você produzir um videozinho curtinho de 10 segundos, o equivalente a 10% de que uma casa alemã consome por dia. Ou seja, toda vez que você quiser trollar o Elton ou o Diogo com um videozinho de 10 segundos em que alguém vai terminar mostrando o dedo do meio, pense no meio ambiente. Pense no meio ambiente. E já que a gente tá falando de meme, Uhum. eu vi um meme recentemente que nem foi criado por inteligência artificial. Aqueles memes tradicionais, sabe? Pega imagem do filme e mete uma legenda diferente, Certo. né? E aí pegaram uma imagem de um filme que é Lobo de Wall Street, Aham, né? E aí tem uma cena icônica do personagem lá do Leonardo DiCaprio, certo? sim. Que ele dá uma caneta pra pessoa e fala, me venda essa caneta. Sim. Né? E aí a legenda é, me venda essa caneta, e a pessoa fala, tem inteligência artificial. O que você vai falar agora parece meme, mas não é. E o que eu vou falar agora parece meme, mas não é. Cara, tem A em tudo. Tem IA e tudo. Recentemente, sem brincadeira, cara, eu vi um desodorante que tinha IA. Mentira. Aí você vai entender, usaram IA na pesquisa e desenvolvimento, mas tipo, colocaram em destaque como se tivesse IA dentro do shampoo, sabe? Do desodorante. Shampoo, perdão, shampoo? Era shampoo. Piorou. Shampoo. Cara, muito maluco, assim. Mas, recentemente, eu vi o ícone, Ah, né, da cultura contemporânea, sim. do cotidiano das pessoas, sendo transformada e sendo capturada por isso. Peraí, se você não tá falando de Cop Stanley, você tá falando de Air Fryer. Eu tô falando de Air Fryer. Mentira. Cara, sim. Air Fryer com IA. Meteram IA na Air Fryer, cara. Pra Meteram quê? IA na Air Fryer. Eu não sei pra quê. Eu não sei o porquê. Mas ela promete reconhecer até 12 tipos de comida. Ok, que bom que é comida, né? Já indica pra e aí ela vai, de repente, se ajustar melhor. Cara, é um bagulho que gira vento quente, tá ligado? Aham. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muito isso de enfiar a inteligência artificial até onde não deveriam. Bom,
Com esses prognósticos pro ano de 2026, a gente fica por aqui. Muito provavelmente a gente vai falar de muitos dos assuntos que a gente tratou aqui. Infelizmente, inclusive, porque eu não sei se eu quero viver num mundo em que as airfryers têm IA, sabe? Você vai comprar uma, cara. Você vai comprar uma porque não vai ter IA sem air fryer. Perdão, air fryer sem IA. Daqui pra frente cara, é um imperativo. É igual as coisas eram conectadas, lembra? Geladeira conectada. Exato. Sua geladeira é conectada? Minha geladeira A minha não é. semi-conectada. A minha não é, a minha é conectada na tomada. Na tomada só. Mas é isso, cara. É enfiar IA em tudo. Loucura da IA. Vamos ficar por aqui antes que você rogue mais pragas pra minha vida. Bom, pessoal, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Joe Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL pros humanos por trás das máquinas. Até mais!